Bom dia, meus amados! Tudo bom com vocês? E aí, como estamos nessa bela manhã de sol, hein? Prontos para nossa última aula antes da tão querida e aguardada Provitia? Então, simbora, galerinha! Seguinte, até a aula passada, nós aprendemos a utilizar as mais importantes ferramentas necessárias para se criar os documentos empresariais de memorando, circular e o último que foi o data de reunião, né? Então agora, para finalizarmos esse módulo, para acabar com ele, nós iremos aprender a criar um último documento empresarial, que será o relatório administrativo, que, como o próprio nome diz, serve para reportar, ou seja, relatar alguma determinada informação de forma bem detalhada e específica. Tá certo? E como, por exemplo, algum produto aí que foi criado e fabricado pelos funcionários da empresa e que terá que ser relatado para seus superiores. Pode ser também um exemplo, né? E entre outras situações que podem estar ocorrendo aí na empresa. Tá bom, gente? Vamos lá, então? Primeira coisa, vamos logo configurar a folha para o formato certo, para depois a gente trabalhar e focar só no texto. Então, ó, primeira configuração é aquela do tamanho, né? Lembrando, galera, que sempre quando a gente quiser configurar uma folha, é na guia Layout, né? Lembra que Layout significa estrutura em inglês. Então, guia Layout. E aqui no grupo Configurar Página, nós temos aqui as ferramentas para poder usar. Então, ó, primeira configuração que nós iremos fazer vai ser do tamanho. Olha lá. Lembra que, por padrão, ele dá para a gente o tamanho A4, né? Que é aquela folha que a gente costuma realmente imprimir as coisas, tanto nas empresas como em casa, em qualquer lugar, né? A gente costuma usar o formato A4. Temos as outras, que eu já expliquei sobre elas, não tenho por que falar sobre elas de novo. E é o seguinte, nesse relatório aqui em específico, nós iremos usar o formato padrão mesmo A4, beleza? Então, a gente pode deixar na opção que já está marcada. Na orientação, lembrando que orientação é o sentido da folha, né? Essa folha vai ser impressa na vertical ou na horizontal, em pé ou deitada. No nosso caso, ela vai ficar em pé mesmo. E a nossa margem vai ser diferente. Lembrando que a margem, ela veio como padrão com a configuração normal, né? Lembra que na margem esquerda e direita, ele possui 3 centímetros de distância. Então, da ponta da esquerda da folha até o texto, nós temos 3 centímetros. Lembram disso, né? E na direita, mesma coisa, 3 centímetros. Na margem superior e na margem inferior, nós temos quanto? 2,5. Então, eu tenho de distância 2,5 em cima e 2,5 embaixo. A gente já viu isso. Então, é o seguinte, o nosso relatório, se vocês perceberem aqui, ele tem muito texto digitado. Mesmo que a gente faça aquela formatação de diminuir a distância entre as linhas, entre os parágrafos e tudo mais, ainda assim vai faltar espaço para caber tudo numa folha só, porque a nossa intenção é essa, tá? Deixar tudo numa folha. Então, a gente vai ter que configurar essa margem aí. Para o nosso caso, lembra que de todas as opções que nós já temos marcadas aqui, aquela que aproxima mais o texto da borda, ou seja, aquela que diminui mais a quantidade de margem, é o da estreita, né? Lembrando que é só observar aqui as linhas, ó. As linhas referentes às margens, da esquerda, direita, inferior, superior. De todas essas opções aqui, a única que as linhas estão bem próximo da borda da folha é justamente o da estreita, né? E o larga é o que é mais afastado, é o oposto. Se a gente quiser distanciar mais o texto da folha, aumentar a margem, a gente usaria a larga. Para poder aproximar mais o texto da borda da folha, usamos a estreita. Se quiser deixar mediano, no intermediário ali, né? Nem tão longe, nem tão perto, a gente usa o normal ou moderada. Lembrando que a diferença entre o normal e o moderada é bem pouca, referente às suas margens superior e inferior. Olha lá, distância de 1 milímetro apenas, né, de diferença. A única coisa que é considerável mesmo de diferença são as laterais. Enquanto na normal tem 3 centímetros, na moderada tem 1,90. Mas isso aqui a gente já viu, estou só relembrando, como já faz muito tempo, né? Faz quase 15 dias aí que a gente não tem aula, então estou só dando uma relembrada bem rapidinho aqui. Então, ó, para o nosso caso aqui, a gente vai usar a estreita. Lembrando também que se eu não quisesse nenhuma dessas margens, a gente poderia personalizar elas, né? Por exemplo, eu quero 2 centímetros em tudo, em cima, embaixo, do lado, do outro. Ou, sei lá, eu quero 5 centímetros em cima e embaixo e 3 nas laterais. Nós não temos essa opção aqui já pronta, né? Então, a gente teria que vir aqui, que nem nós fizemos de algumas aulas atrás. A gente veio aqui
e escolhemos a margem que a gente queria. Lembram disso? A gente pode mudar aqui, né? Superior, inferior, esquerda e direita. A gente pode escolher a margem que a gente quer, mas só dando uma relembrada aqui. Certo? Para o nosso caso, vamos usar essa estreita que já está prontinha aqui para a gente. Então, clica aí nela e pronto, ó. Todo o texto ficou bem próximo da borda, para a gente poder economizar folha, né? Olha lá, ó. Pronto. Tá certinho aqui, cabendo tudo numa folha. Perfeito. Beleza, galerinha? Vamos continuar então? Seguinte. Outra coisa que nós iremos fazer aqui, referente à configuração da folha, será o quê? Será aqui, ó. Referente às colunas. Tá vendo essa ferramenta de colunas aqui? Para que serve essa ferramenta de colunas? Como o próprio nome diz, e como a própria imagem dela já mostra aqui, ó, ele serve para a gente separar o nosso texto em colunas diferentes. Então, ó, se eu quisesse, por exemplo, pegar esses dois parágrafos aqui e separar eles em duas colunas, o primeiro parágrafo na coluna da esquerda e o segundo parágrafo na coluna da direita, eu poderia fazer simplesmente isso aqui, ó, selecionar. Lembrando daquele atalho, né, gente? Como é que a gente faz mesmo para selecionar um parágrafo inteiro? Usando a área de seleção, né? Que é essa margem da esquerda aqui. Então, se eu não quiser ter que ficar clicando e arrastando para poder selecionar, lembra quantos cliques a gente usa para isso, né? Que seria o quê? Isso aí, 2 cliques. Clicou 2 vezes, ó. Pronto, selecionou o parágrafo. Clicou 2 vezes, selecionou o parágrafo. Quantos cliques tem que dar mesmo para selecionar todos os parágrafos do documento? Lembra aí. Alguém lembra? Isso aí, ó. A Luana acertou. Ó. Ela falou que são 3 cliques, né? Olha lá. Eu já sabia que vocês lembravam. Eu tô só testando mesmo. Vocês são bravos. Então, olha só. Como eu quero apenas esses 2 parágrafos aqui, eu clico 2 vezes no primeiro e arrasto para o segundo. Pronto. Sem problemas. Feito isso, gente, vamos lá na ferramenta Colunas. E aí nós temos as opções, ó. Se eu quero que fique um parágrafo à esquerda e outro à direita, 2 colunas já atende essa necessidade, né? Então, ó, cliquei aqui no 2 e pronto, gente. Simples, fácil e rápido. Sem estresse. Tá certo? Ó, reparem que o texto foi para baixo, por quê? Porque quando a gente separa um texto em colunas, consequentemente, ele ocupa mais linhas, né? Isso é normal. Ao invés do parágrafo ficar todo numa parte de uma folha só, ele separou em 2 colunas e por causa disso ocupou mais linhas, mais parágrafos. Então, veio até aqui embaixo. Certo? Então, ó, o que nós iremos fazer aqui? Depois de dividir o texto aí em colunas, vamos selecionar eles, esse e esse outro aqui. Vou logo selecionar os 2 de uma vez, pronto. E vou alinhar de forma justificada. Lembrando que justificar é aquele que alinha nos 2 lados, né? Temos o alinhamento à esquerda, o alinhamento à direita, que fica retinho à direita, né? Porém, ele tira o alinhamento da esquerda, não é o que a gente quer. E tem o justificado, que é o que alinha nos 2 lados, ficar bem organizadinho, né? E temos aí. Outra coisa interessante de se trabalhar é na distância entre as colunas, ó. Porque reparem que por padrão ele colocou essa distância aqui entre as colunas. Mas e se eu não quisesse isso? Como é que eu faria para diminuir ou aumentar essa distância? Muito fácil. Selecionar aqui de novo esses 2 parágrafos. Vou lá de novo na mesma ferramenta, Guia Layout, opção Colunas. E aqui nós temos a quantidade de colunas que a gente pode usar, né? Eu posso colocar esse texto em 3 colunas, olha lá. Não é o que a gente quer, né? Senão vai ficar estranho. Posso colocar 2 colunas de novo, sendo que o da esquerda fica curto e o da direita fica longo. Posso inverter, né? Colocar o da esquerda longo e o direito curto. E temos essa última opção aqui, ó, de mais colunas. Aqui em mais colunas, nós podemos tanto colocar mais colunas, se a gente quisesse, como justamente o que a gente quer, ó, que é trocar a distância entre essas colunas. Aqui em espaçamento é a distância, tá? E aqui na largura, como o próprio nome diz, é a largura da coluna. Então, se eu quisesse configurar isso, ó, eu disse que eu quero 2 colunas apenas, né? Então, ele só habilitou aqui para mim 2 colunas. E aí eu consigo configurar a largura que eu quero para uma, a largura que eu quero para outra e o espaçamento entre os 2. Reparem que ele não habilita o espaçamento aqui na coluna 2, por quê? Porque a gente só tem um espaçamento aqui. Nós só temos 2 colunas, então só um espaçamento. Esse espaçamento é referente a essas 2 colunas.
Se eu tivesse mais uma coluna habilitada aqui, ó, se eu tivesse uma terceira coluna aqui, aí eu teria o espaçamento liberado aqui, para poder configurar o espaçamento dessa coluna 2 da 3. E por assim vai. Ok, gente? No nosso caso aqui, ó, eu quero o seguinte, eu quero que as duas colunas tenham a mesma largura, que é de 8 centímetros de largura. Então, ó, vou colocar 8 centímetros na coluna 1 e 8 na coluna 2. Só que antes de colocar na coluna 2, reparem bem que a distância entre uma coluna e outra é de 1,25, né? Lembrando que é aquele espaço padrão de tabulação que a gente usa. Lembra da tabulação? Mesma coisa aqui, ó. Ele dá para a gente uma distância de 1 centímetro e 25 milímetros. Se eu mudar aqui essa largura da coluna 2 para 8 centímetros também, reparem que esse espaçamento vai mudar, ó. Olha lá, ele mudou para 2. Isso porque, de acordo com a configuração que você fizer aqui na largura das colunas, ele já vai nivelar o espaçamento entre elas. Para poder o quê? Para poder caber entre o início e o final da folha. Para ele poder preencher de uma ponta a outra. Tá certo? Tanto é que se eu for diminuir o espaçamento ou aumentar, ele vai alterar essas larguras, ó. Olha lá. Ele vai aumentar, seja para mais ou para menos. Tá certo, gente? Então, eu vou manter aqui a largura de 8 centímetros nas duas colunas. E pronto, eu vou deixar esse espaçamento que ele coloca aqui pra gente, que ele já nivela pra gente. Se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui também uma linha entre as duas colunas, poderíamos tranquilamente, só marcar essa opção aqui, ó, linha entre colunas. Eu não vou colocar por enquanto, vou dar o OK aqui primeiro para vocês poderem ver a diferença, mas depois nós iremos colocar, tá bom? Então, ó, vou dar OK aqui e pronto, gente. Repara que ele colocou a largura que a gente queria, 8 centímetros, esquerda e direita, e colocou um espaçamento aqui de acordo com a nossa largura de folha, né? Entre a margem da esquerda e direita, ele fez o nivelamento e colocou essa distância aqui pra gente. Então, se eu quisesse diminuir essa distância aqui, gente, não esqueçam que é, então, através das larguras, tá? Não é do espaçamento, porque lembrando que se eu alterar o espaçamento aqui das colunas, ele vai, consequentemente, estar afetando a largura dele aqui, ó, seja aumentando ou diminuindo, quer ver só? Se eu quisesse diminuir essa largura aqui, essa distância aqui entre as colunas, se eu fizesse isso diretamente pelo espaçamento, ó, ele estaria alterando aqui a largura da coluna 2. Não é o que a gente quer. A gente quer manter as colunas com a mesma largura e diminuir o espaçamento. Então, para isso, olha só, eu vou ter que mexer somente nas larguras dela. Ó, voltei aqui para o 8. Se eu quero, então, aproximar mais essas colunas, eu não vou alterar o espaçamento, eu vou alterar as larguras das colunas. Vou colocar aqui, então, por exemplo, 9 centímetros da largura da coluna 1 e vou colocar para 2 também. Se a gente não quiser perder tempo fazendo isso, gente, alterando uma por uma, você pode marcar aqui, ó, colunas de mesma largura. Olha lá, pronto. Ao invés de você ficar mexendo em uma para depois mexer na outra, o que você fizer na primeira coluna vai ser feito para as outras também. Seja para 2, para 3, para 4, não importa. Se você tivesse várias colunas aí, o que você fizer para a primeira vai ser alterada para as outras. Tá certo? É o que eu recomendo a vocês colocarem aqui. Só desmarca essa opção caso vocês queiram uma largura diferente para cada coluna que você estiver trabalhando. Não é o nosso caso, eu quero que todas as colunas estejam iguais, então vou marcar e vou colocar aqui, ó, largura de 9 centímetros. Olha lá, ó. Pelas nossas colunas ser 9 centímetros de largura, ele diminuiu bastante o espaçamento, ó, menos de 1 centímetro, 46 milímetros, né? E quando eu der OK, tá aí, ó, eu aproximei mais as colunas. Tá certo, galerinha? Se eu quiser agora colocar aquela linha que separa uma coluna da outra, né? Porque, ó, como tá muito próximo uma coluna da outra, tá meio que se juntando, né, uma coluna com a outra, fica uma coisa meio estranha. Então, para não acontecer isso, vamos colocar essa linha aqui que divide as colunas, para ficar bem bonitinho. E tá aí, galera. Finalizamos. Show? O que nós iremos fazer agora? Seguinte, depois de trabalhar aqui com as colunas, nós iremos começar a formatação do texto. Formatação, normal mesmo, do jeito que vocês já aprenderam. Essa parte aqui é tranquilo, então nem vou relembrar, reexplicar nada não. Vou só fazer aqui, vocês vão acompanhando, vocês vão
lembrar de boa. Então, ó, vou selecionar primeiro o título. E nesse título aqui, eu vou colocar ele com o efeito negrito. Vou colocar também alinhamento centralizado. Lembrando que tudo isso é aqui, né, na página inicial. Olha lá, alinhamento centralizado. Vou aumentar o tamanho da fonte. Colocar aí 16. 16 está ótimo. A fonte Arial, que é o que a gente costuma usar, né? Fonte Arial. E pronto. Por enquanto é só. A gente pode colocar aqui um sublinhado também. Tá ótimo. Certo? Seguinte. Para esse texto aqui dessas colunas, esses dois parágrafos, vamos colocar mesmo esquema, formatação Arial. Tamanho, vamos colocar 11 mesmo, tá? Vamos manter essa formatação padrão aqui de tamanho. Olha lá, 10 fica muito pequeno, 12 fica muito grande. 11 é o tamanho padrão aqui para Arial, para esse tipo de documento de relatório. Certo? Feito isso, vamos para o próximo aqui, ó. Veja a seguir as placas que foram apresentadas. Mesmo esquema. Na verdade, a gente pode fazer aquela parte de formatar logo tudo, né? Porque tudo isso aqui vai ter formatação Arial tamanho 11. Então, vamos selecionar logo toda essa parte aqui. E vamos colocar o tamanho 11 mesmo, com a formatação Arial. Com o tipo da fonte Arial. Olha lá. Certo? Ó, reparem que ele já voltou aqui tudo para uma folha só. E vamos continuar. Esse subtítulo aqui, ó, veja a seguir as placas que foram apresentadas. Nós iremos colocar com uma formatação negrito e itálico. Vamos manter esse tamanho de 11 mesmo, beleza? Esses tópicos aqui agora, next. Não sei se vocês lembram, gente, mas esse documento de relatório aqui é de uma empresa que está relatando o evento que ela vai fazer de lançamento das placas-mãe dela, né? Uma empresa de fabricação que fabrica placas-mãe de computador. E ela está criando um relatório para poder o quê? Mostrar aqui, ó, os modelos de placas-mães que eles fazem. No caso aqui nós temos o Next GL, temos também esse outro aqui, ó, o Next XR, tá certo? Então, desses dois modelos aqui, nós teremos que destacar. Por quê? Referente a esse modelo Next GL aqui, nós temos toda essa descrição dele, ó. Todas essas peças fazem parte... Opa, cadê? Passei aqui. Todas essas peças aqui fazem parte dessa placa-mãe. E todas essas peças aqui, ó, fazem parte dessa placa-mãe. Então, para a gente poder deixar separadinho, bonitinho, vamos selecionar aqui os dois modelos e vamos fazer a formatação deles. Mesmo esquema, vai ser negrito, itálico. Olha lá. Vamos colocar esse subtítulo aqui dele com um tamanho um pouquinho maior, só para poder deixar mais destacado, né? Pronto. Desse jeito aqui. Vamos pegar agora todo esse texto aqui e esse aqui, que são as descrições das placas-mãe, né? E vamos colocar agora o seguinte. Lembra que algumas aulas atrás nós trabalhamos com a tabulação, não foi? Que é aquela distância padrão que o Word dá. Lembrando que essa tabulação é feita com um tab, né? Vou só fazer um exemplo aqui rapidinho para ver se vocês lembram, ó. Início de parágrafo. Se a gente quiser dar aquele espaço de um dedo que a gente geralmente coloca nas redações, lembra que se não quiser ficar fazendo isso com espaço, temos a tecla que faz isso, né? Que é o Tab. Então, com apenas uma tecla, com o Tab, a gente dá essa tabulação aí de 1 centímetro e 25 milímetros, que é o espaço padrão. Mesma coisa aqui, né? Eu já ensinei a vocês a configurar essa distância, caso a gente não queira 1,25 apenas, queira mais ou queira menos, eu já ensinei como é que faz isso. E é justamente isso que nós iremos fazer nessas descrições aqui, ó, nos dois modelos. Tá certo? Nesses dois primeiros parágrafos aqui, nós iremos colocar a tabulação padrão, 1,25 mesmo. Ficou show de bola. Agora, para as descrições, nós iremos fazer o seguinte. Essas tabulações aqui que nós iremos aplicar nelas, não será de início, tá certo? Elas não vão ser aplicadas no início, ó,
dos textos. Não vai ser desse jeito aqui não. Nós iremos usar as tabulações para poder separar o nome da peça referente ao modelo da sua descrição. Porque, presta bem atenção, se eu tenho aqui o modelo de placa-mãe Next, Perei, Parará, GL, tudo isso aqui é referente às peças que compõem essa placa-mãe, né? Só que, por exemplo, a peça da CPU, para quem não lembra, é o processador, né, da placa-mãe, isso que vem logo após ela aqui, ó, é a descrição dessa CPU. Então, eu tenho um processador, eu tenho a CPU dessa placa-mãe Next, e a descrição dessa CPU é o quê? Que é compatível com JDS, até pererê, parará. Memória também, ó, temos aqui a peça da memória. Tudo que vem após dela é a descrição, que é o quê? Essa memória vai até 4 GB de armazenamento, DDR, pererê, parará. Tá certo, gente? Preço, que também faz parte dessa placa-mãe, né? É o preço dela. Temos aqui a descrição dele. USB, RAID, slot, áudio, tudo isso são as peças que compõem essa placa-mãe. E o que vem após ela é a descrição. Então, o que a gente tem que fazer aqui é separar a peça da sua descrição. Como? Através das tabulações. Então, ó, se eu der várias vezes tab aqui, se eu der várias vezes tabulações, inserindo várias vezes tabulações, ou seja, 1 em 25, mais 1 em 25, mais 1 em 25, eu até consigo separar, né? Só que eu tenho dois problemas aqui, ó. Primeiro, eu tenho que ficar apertando várias vezes o tab, né? Eu tenho que dar várias e várias tabulações de 1 em 25 para poder separar bem. Perdemos tempo com isso. E outra coisa também é que, além disso, a gente não pode esquecer que a tabulação padrão não preenche nada esse espaçamento. Olha como é que está vazio. Está vazio, né? Não é o que a gente quer, galera. Eu quero preencher essa tabulação com vários pontinhos ou tracinhos, seja lá o que for. Eu quero preencher com alguma coisa essa distância aqui, entre a peça e a sua descrição. Eu não quero apenas um espaço em branco. Como é que nós iremos proceder aqui, então? Eu vou apagar todas essas tabulações que eu inseri. E a nossa ideia aqui é o seguinte, ó. A nossa ideia é fazer com que apenas um tab, com apenas uma tabulação inserida, ele já vá bem distante mesmo, ele já vai distanciar bem aqui a nossa peça com a descrição, e além disso ele vai também preencher com os pontinhos. Vamos ver como é que faz? Seguinte, para poder fazer isso, antes de mais nada, você já deve imaginar, né? Selecionar todo o texto que eu quero trabalhar. Pronto, vamos fazer primeiro para a placa-mãe do GL, depois nós fazemos para o XR, tá bom que a gente pratica mais isso. Então, ó, selecionei o texto aqui e agora eu vou ir aonde? Eu vou vir aqui no grupo parágrafo, setinha de mais opções aqui dele, ó. E aqui nós temos a ferramenta tabulação. Olha que fácil. A gente já aprendeu isso, né? Foi aqui onde eu ensinei que a gente consegue aumentar ou diminuir a tabulação padrão. Ou seja, se aquele tab que eu dei aqui em cima eu não quisesse de 1 em 25, eu quisesse mais ou menos, eu antes configurava aqui, né? E pronto. A cada tab que eu desse, eu iria aplicar essa distância que eu configuraria aqui. Seja para aqui, para cá, não importa. Para onde a gente apertasse tab, ele iria aplicar essa distância que colocaríamos aqui. Só que não é o que a gente quer. Eu quero que a cada tab que eu dê nessas linhas aqui, ó, eu dê um espaçamento diferente. Ou seja, se eu não quero 1 em 25, eu vou ter que configurar ele aqui, ó. Por quê? Essa tabulação padrão, gente, se eu fosse configurar essa tabulação padrão aqui, ele iria ser para tudo, não só para esse texto selecionado, tá ok? Para todos os outros que não foram selecionados, a gente também iria aplicar essa distância. Eu não quero isso. Eu quero que somente esse texto selecionado aqui, ó, seja aplicado a parada de tabulação, tá certo? Então, como é que nós iremos proceder aqui? Primeiro eu farei com que a distância dele seja aumentada. Então, ó, eu quero, por exemplo, aqui uma distância de 9 centímetros. Então, eu vou digitar aqui 9 centímetros. E pronto. Além da distância que eu vou querer na minha tabulação, eu vou configurar também um alinhamento e preenchimento. Alinhamento, eu vou manter à esquerda. Lembrando que eu já ensinei, né, a respeito desse alinhamento aqui. Tem a ver com a posição que você quer que o texto fique na tabulação, se você quer que ele fique à esquerda ou à direita do espaço que você dê, ou no meio, né? Isso aqui a gente já viu. Vou manter à esquerda mesmo, e o preenchimento eu vou colocar pontilhado.
E não esqueçam que só vai ser registrada essa posição que você configurar aqui, ó, se definir antes. Se der ok, já era. Tudo que você fez foi à toa. Ele vai voltar para a tabulação padrão. Para poder registrar essas 3 configurações feitas, tem que definir. Pronto, ó, apareceu ele aqui. E agora sim, é só dar ok. Dei ok? Lembrando que a princípio não aconteceu nada, mas se eu clicar agora aqui entre as palavras e apertar o Tab, olha lá, com apenas uma tabulação, ele já foi bem longe, distância de 9 centímetros, que a gente configurou, com o preenchimento pontilhado. Beleza, gente? E aí é só continuar, né? Tabulação, tabulação, tabulação. Vamos separando aí todos eles. Aí. E pronto. Finalizamos. Poderia colocar mais distante? Poderia, mas só para a gente poder testar mesmo como exemplo aqui. Tá certo? Vamos fazer para o outro? Mesmo procedimento. Vou selecionar tudo. Vou lá nas tabulações. E vou fazer com que ao invés de que eu dê 1,25 de tabulação padrão para tudo, eu vou configurar somente esse trecho selecionado com as posições que eu defini aqui. Então, ó, 9 centímetros de distância também, opa, pronto. Alinhamento vou manter à esquerda, preenchimento vai ser pontilhado e pronto. Definir, ok, tá aí. E agora é só inserindo manualmente as tabulações, né? Ó, tabulação, tabulação. Prontinho. Certo, galera? Bem fácil, né? Se eu quisesse underlines aqui, uma linha, né? Ou se eu quisesse vários tracinhos, era só ir lá e escolher as outras opções que tem lá, tá? Mas, para o nosso caso, vai ser aqui mesmo. E para finalizar, temos que formatar aqui também, né? Conclusões. Vamos colocar efeito negrito. Vamos colocar... Não, tá bom assim. Negrito. Selecionar o trechinho aqui também e colocar ele com alinhamento justificado para ficar retinho, né? À esquerda e à direita. E pronto, galera. Concluímos o nosso documento. Assim, concluímos a configuração da folha e a formatação, né? Mas não podemos esquecer também que essa folha de documento aqui, ela é referente a uma empresa, é um documento empresarial que nós estamos fazendo. Então não podemos esquecer que essa folha tem que estar naquele formato timbrado. Lembra do papel timbrado? Nós temos que configurar essa folha aqui, nós temos que transformar ela para que ela seja um documento com papel timbrado. E para transformar essa folha em papel timbrado, temos que fazer aquele procedimento lá, de colocar a marca d'água no fundo aqui, ó, com a logomarca da empresa, colocar a logomarca da empresa aqui no cabeçalho da folha também, a numeração da página embaixo, tudo que nem a gente aprendeu nos outros documentos. Exatamente a mesma coisa, não tem nada diferente. Então, vou fazer aqui rapidinho, não vou explicar de novo, né, porque isso aqui vocês já estão cansados de fazer, então, creio eu que vocês já estão safo nisso. E vamos lá, primeira coisa é habilitar o cabeçalho e o rodapé, né? Para fazer isso, ou clicamos 2 vezes aqui na área do cabeçalho, ou 2 vezes lá na área do rodapé. Olha lá, ele vai habilitar o rodapé e o cabeçalho ao mesmo tempo. E aí é só a gente inserir. Vou começar pelo cabeçalho, ó. Cliquei aqui no cabeçalho, vou inserir a imagem. Lembrando que se eu quiser pegar uma imagem da internet, nós viemos aqui em imagens online ou imagem do computador mesmo. Eu quero imagem do computador, tá? Não quero imagem da internet, não. Vou vir aqui, vou colocar a imagem que eu quero, eu vou procurar, né, primeiro onde é que ela está, se está em área de trabalho, documentos, imagens, aonde tiver. No nosso caso, a imagem se encontra na pasta imagens mesmo, já coloquei aqui nesse propósito. Então, é só procurar. A nossa imagem, ela tem o nome de logomarca. Olha ela aqui, ó. Logomarca, vou inserir e pronto, ó. Temos ela aí. Vou fazer aquela configuração para que ela se mova livremente. Lembrando que aqui, né, guia formatar, quebra de texto e fazer com que ela fique em frente ao texto. E pronto, vou diminuir o tamanho dela. Não esqueçam, gente, que sempre quando for redimensionar a imagem, nunca faça pelas bolinhas do meio, né, porque isso distorce a nossa imagem, ela fica desproporcional, né? Então, para poder alterar
a nossa imagem e não perder a qualidade, não perder o seu tamanho original, nós iremos sempre trabalhar com as bolinhas do canto, né? Porque as bolinhas do canto, ela mantém a proporção, ó. Ela vai aumentar ou diminuir tanto na largura como na altura, ela não distorce a imagem, ela mantém sempre a proporção do seu tamanho, certo? Vamos diminuir aqui então e pronto, ó. Colocar bem pequenininho, tá aqui. Feito isso, pronto, vamos agora lá no rodapé. Vou colocar só um pouquinho mais pro canto aqui, pronto. Vamos para o rodapé agora. No rodapé é aquele mesmo esquema, né? Temos que ter aqui o endereço da empresa, a numeração da folha, né? Pererê, parará, tudo direitinho. Então, olha só, a primeira coisa que nós iremos fazer é colocar o endereço da empresa. Pronto. E lá no final, a numeração da folha. Página, página, espaço. E não esquecemos que se colocar o número 1, quando nós estivermos lá no rodapé, não vai aparecer número 2, né? Porque não está numerado automaticamente. Para numerar automaticamente, tem que fazer aquele mesmo esquema. De ir lá na guia design, ir lá em partes rápidas, campo, aquele mesmo esquema que a gente já aprendeu, né? Vamos lá na opção Page, que é de página. Escolhemos o formato, se queremos número em romano, em letra, em forma de número normal. Vamos colocar a primeira opção mesmo. E pronto, página 1. Se eu for lá na página 2, vai aparecer página 2. Isso aqui a gente já está cansado de fazer, então tá de boa. Vou colocar só mais uma tabulação aqui, para ele poder ir bem pro cantinho. Pronto. E tá aí. E podemos fechar o cabeçalho e o rodapé. Lembrando que para fechar, ou clicamos 2 vezes aqui fora do cabeçalho e rodapé, ou clicamos no X em vermelho, ou apertamos o ESC, né? Vou clicar aqui no X em vermelho mesmo. Ó, reparem que o nosso último parágrafo do documento ainda continua na folha de baixo, e não é o que a gente quer. A gente quer que ele fique tudo em uma folha só. Para fazer isso, então, muito fácil. Só a gente fazer as mesmas configurações que nós fizemos nas outras aulas, que é o quê? Alterar a distância, por exemplo, aqui entre esses parágrafos, ó. Lembrando que cada uma dessas linhas aqui, gente, são parágrafos separados, né? São diferentes. Não fazem parte de um parágrafo só. Então, nós temos que mudar isso aqui. Vamos alterar, então, a distância entre esses parágrafos aqui, e a distância entre as linhas de texto desses parágrafos. Porque, ó, reparem que dessa vez, essas linhas aqui são tudo de um parágrafo só, né? Assim como essa daqui também, ó. Todas essas linhas aqui fazem parte de um único parágrafo. Não podemos esquecer da diferença de linha de texto para parágrafos, tá certo? Então, ó, vamos primeiro alterar aqui a distância entre as linhas de um único parágrafo, entre as linhas do texto aqui, ó, desse aqui e desse aqui também logo. Pronto. Eu quero aproximar mais essas linhas desses parágrafos aqui. Então, lembrando que aqui, né, ó, ferramenta de espaçamento de linha. E aí vamos colocar de 1. Olha lá. Distância de 1 centímetro entre uma linha e outra. Pronto. Ó, já ganhamos mais espaço, aproximamos mais. Vamos fazer o mesmo esquema agora nos parágrafos. Olha lá, vamos selecionar todos esses parágrafos aqui. Só que agora é aquilo, né? Isso que eu selecionei aqui não são linhas de um único parágrafo, porque senão eu poderia vir aqui. O que eu selecionei foram vários parágrafos ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ir na ferramenta de espaçamento de parágrafo. Lembram disso? É aqui, né? Guia Layout. Espaçamento antes e depois. Repare que antes não temos espaçamento nenhum, ó. Não temos espaçamento antes, é somente depois de cada parágrafo que ele possui um espaçamento. Então, eu tenho um espaçamento de 8 pontos aqui, depois desse parágrafo. Aí, depois desse parágrafo aqui, mais 8 pontos. Depois desse, mais 8 pontos, 8 pontos, 8 pontos. Nós temos que diminuir essa distância. Então, vou diminuir aqui para poder deixar certinho o alinhamento e a distância dela. Então, ó, vou colocar aqui uma distância de 6 pontos. Ficou bom.
E nessa outra aqui também. Distância de 6 pontos. Pronto, galera. Olha lá. Reparem que só de alterar a distância entre as linhas de texto e entre os parágrafos já foi o suficiente para poder descer aqui subir, né, o nosso texto e ficar tudo numa folha só. Pronto. Aqui no caso, ó, eu acho que a gente pode até colocar, já que ainda sobrou um espaço, podemos colocar aqui distância de 1,15 para não ficar tão distante assim, para não ficar tão próximo assim, quer dizer, né? Pronto, ó. Ficou perfeito. Olha lá. Beleza, galera? Continuando aqui então, para terminar esse documento, só falta agora a logomarca. Então, vamos inserir a logomarca aqui, mesmo processo, né? Só que, ó, lembrando que agora eu vou estar trabalhando no visual da folha e não na estrutura dela. E para a gente trabalhar no visual, a gente usa a guia design. Lembra que design significa o quê? É o visual, né? É a personalização, é o estilo da sua folha. Então, aqui na guia design, vamos lá na marca d'água, que nem nós aprendemos. Personalizar a marca d'água. E aí nós temos a opção de colocar uma marca d'água de texto, né? Fazer com que apareça um textozinho aqui na nossa folha, a gente já aprendeu isso também. Mas no nosso caso vai ser a nossa imagem mesmo, que está lá na pasta Imagens do computador. Vou procurar ela aqui. Ela aqui. Vou inserir. E pronto. Se eu clicar em aplicar aqui agora, ó, olha ela aqui. Certinho. Se eu desmarcar ou desbotar, não esqueçam que ele fica na coloração normal. Então, aqui a princípio, ele ainda está um pouco desbotado, mas se eu for visualizar a impressão, lembra que ele vai ficar normal, né? E aí não vai dar para a gente enxergar direito. E essa imagem não está como marca d'água. Para ficar como marca d'água, tem que ficar com aquele efeito de desbotado. E só é possível fazer isso com aquela opção marcada. A do desbotar aqui, ó. Beleza, gente? Então, marquei aqui o desbotar. A dimensão da imagem, o tamanho dela vai ser automático para que o próprio Word nivele o tamanho dela para ficar preenchendo aqui certinho a nossa folha. Se eu colocar qualquer outra opção aqui, ó, e aplicar, olha lá, ou vai ficar muito pequeno ou vai ficar muito grande. Olha lá. Aí a gente vai ter que ficar intermediando isso aí, né? Tem que ficar nivelando manualmente, ó. Olha lá. Tem que ficar vendo uma por uma para ver qual que fica melhor. Não quer perder tempo fazendo isso? Deixa no automático mesmo. Aplica. E acabou. Certo? Vamos ver como é que ficou a impressão? Olha lá. Ficou perfeito. Temos aí então o nosso documento completinho, formatado, estruturado. E é isso, gente. Finalizamos o nosso último documento que faltava para o nosso módulo, tá? Vou só fazer uma última coisa aqui, não sei se vocês lembram. Essas linhas vermelhas, as linhas azuis, lembra que eu já expliquei isso, né? Tem a ver com a parte ortográfica e a parte de espaçamento. Lembra que tudo que for vermelho, tudo que for grifado de vermelho, é porque ele não está reconhecendo no dicionário do Word. Lembra que eu disse, né? Que não quer dizer que a palavra está errada, quer dizer apenas que ela não consta no dicionário do Word. Tanto é que esse brand aqui, channel, DDR, é tudo palavras certas, estão digitadas certas. Só que ele está grifando de vermelho porque não está no banco de dicionário do Word. Até porque, lembra que o dicionário que a gente está usando está em português, né? Aqui em português. E as palavras que foram digitadas aqui estão em inglês. Então, geralmente palavras inglesas não constam no dicionário do português. Como é que nós iremos fazer para consertar mesmo, hein? Só clicar com o botão direito, né? Ó, botão direito. E aí ele nos dá uma sugestão de uma palavra que esteja possivelmente certa, mas como eu já disse que essa palavra que nós digitamos está certa, então nem precisamos perder tempo com essas sugestões. O que a gente pode fazer aqui é ou ignorar tudo, lembrando que se ignorar essa palavra aqui, ela vai até sair o grifo vermelho agora. Mas se eu for digitar essa mesma palavra em um outro documento, ela vai ser grifada de novo. Não quero isso, quero que ela sempre seja digitada sem o grifo vermelho, então nós simplesmente adicionamos ao dicionário. Pronto, a partir de agora, nunca mais essa palavra vai ser grifada de vermelho, em qualquer documento do Word.
Mesma coisa channel, DDR. Ó, sugestões não é o que a gente quer, nem ignorar, adicionar. Certo? Essas placas mãe aqui, por que ele está grifando de vermelho? Está em português, não tá? Mas ó, clicando com o botão direito, repara que ele nos dá uma sugestão, não é o que a gente quer também, né? Placas Mi, nada a ver, é placas mãe. Só que ó, seria placas mãe ou placas mães? O que vocês acham? Se eu colocasse um S aqui, por exemplo, ó, de placas mães, será que funcionaria? Funcionou. Estão entendendo? Então, às vezes, é porque realmente a palavra está errada. Está escrito ortograficamente errado, né? Gramaticalmente errado. Então, o que nós temos aqui é ou fazer que nem eu fiz, digitar manualmente, ou temos aquelas opções lá também, né? De adicionar ao dicionário ou de ignorar. Só que não é o que a gente quer no caso. Beleza, galera? Então, é isso. Finalizando. Ó, mesma coisa aqui, ó, áudio. Esse áudio aqui, por que está escrito errado? Porque, ó, como a gente digitou várias palavras em inglês, ele automaticamente trocou o dicionário de português para inglês, ó. Não é o que a gente quer manter o idioma português. Então, o que a gente faz? Ou nós trocamos o idioma aqui de inglês para português, ou a gente simplesmente corrige as palavras, ó. Adiciona ao dicionário. O que a gente poderia fazer aqui também era selecionar todas as palavras, todo o documento e converter o idioma para português. Só que o problema é que ele faria ao contrário, né? Ele pegaria as palavras em inglês e grifaria de vermelho. Então, seria trocar 6 por meia dúzia. Então, mais fácil a gente fazer a conversão aqui, colocar ele para o dicionário do Word mesmo. Olha lá. E pronto. Tá aí. Certo? Falta só a gente corrigir aqui o rodapé, ó. Tá grifando de azul. Lembra que azul tem a ver com o quê? Tem a ver com o espaçamento. Ó. Ele tá dizendo aqui que não tem espaço antes de pontuação. Quer ver só? Cliquei com o botão direito. Olha lá. Ele diz que antes da vírgula não tem espaço. É somente depois dela. Então, vou clicar na sugestão que ele já dá pra gente. E tá aí. Finalizamos. Tá certo, galerinha? Vou fechar aqui então o cabeçalho e o rodapé. E temos aí o nosso documento completinho. Vou visualizar a impressão lá de novo. Olha lá. E pronto. Fechou. Vamos lá então? Vamos dar continuidade na nossa aula? Seguinte, galerinha. Como na última aula nós terminamos de trabalhar com os documentos empresariais, foi até o documento do relatório, né, que nós fizemos, ficou lá bonitinho, ficou direitinho. Então, já que nós terminamos essa parte aí de documentos empresariais, vamos para o último documento que falta para a gente finalizar esse módulo de Word, de criação de documentos, tá certo? Esse último documento que está faltando, gente, ele é o famoso currículo, que vocês já estão esperando aí um tempão, né, para poder aprender a fazer, eu sei disso. E eu gosto de deixar ele por último, porque esse documento de currículo, gente, diferente dos outros que nós aprendemos a fazer, os documentos empresariais, para esse currículo vocês não vão precisar fazer do zero esse tipo de documento. Por quê? Porque para vocês poderem criar um documento de currículo, se vocês quisessem, vocês poderiam fazer do zero, utilizando todas as ferramentas que vocês aprenderam. Só que, como vocês já sabem utilizar as ferramentas, você teria que utilizá-las novamente para poder criar esse documento. Para a gente não perder esse tempo, nós podemos utilizar uma ferramenta bastante interessante do pacote Office, que são os modelos prontos. Lembram dos modelos prontos que eu expliquei lá na primeira aula? Que é o quê? Ao invés de você criar um arquivo do zero, seja um documento, seja uma planilha, seja uma apresentação, você pode pegar um modelo já pronto, um modelo de currículo, por exemplo, um relatório. Naquelas aulas que a gente aprendeu a criar atas, memorandos, relatórios, circulares e tudo mais, se a gente não tivesse tempo de criar a partir do zero esses documentos, nós poderíamos utilizar tudo através de modelos prontos. Tá ok? Então fica aí a dica. Se lá no seu dia a dia no trabalho, em algum momento você não tiver tempo de criar um documento do zero, você pode muito bem ir lá e utilizar um modelo pronto. Beleza? Vamos ver como é que faz isso então? Como é que a gente utilizaria um modelo pronto de currículo? Antes de mais nada, gente, nós temos que abrir o Word, obviamente. Então,
Vou acessar aqui o Word agora. A ele aí. E reparem o seguinte, assim que a gente abre o Word, na interface inicial dele aqui, ó, reparem que ele nos dá aquela lista que a gente já conhece, né, dos documentos que nós utilizamos recentemente. Temos aqui a opção de criar um documento novo, abrir um documento já existente. E reparem que justamente aqui na opção novo, nós temos a opção de criar, olha só, ou um documento branco, ou seja, vazio, que nem nós aprendemos ao longo das aulas. E aqui, galera, nós temos os modelos já prontos, seja para currículo, olha só, seja para carta. Olha a quantidade de opções que ele tem, ó. Tem mais currículo, né? Currículo, postagem, relatório, que foi o último que nós aprendemos, né? Semana passada. Relatório de estudante, relatório em vermelho, relatório atemporal, relatório essencial, currículo de origem, currículo cronológico. Tem vários e vários tipos de modelos. Só que reparem que no meu caso aqui em específico, ele só me dá mais opções de relatório e de currículo, né? E de cartas. Como é que eu faria para utilizar outros modelos? Ó, modelo informativo, né? Só que não é tudo que eu posso utilizar. Se eu quisesse, por exemplo, criar uma ata de memorando ou uma circular, e aí? Como é que a gente faria isso? Nesse caso, então, nós teríamos que vir aqui em cima, ó, nessa barrinha de pesquisa, procurar modelos online. E ó, reparem que por ser online, eu só vou conseguir procurar outras opções aqui de modelos caso tenha internet, né? Então, não esqueçam disso. Clicando aqui, ó, eu posso escrever o tipo de documento que eu quero pesquisar. Por exemplo, eu quero criar uma ata de reunião, que é aquele documento que nós utilizamos para poder juntar tudo que foi falado na reunião, tudo aquilo que foi debatido, que foi projetado numa reunião, para a gente poder colocar tudo isso em um único documento, que no caso seria a ata. Para fazer isso, é só clicar nesse campo, digitar o nome que você quer, no caso ata de reunião, ou só a ata mesmo, que ele já vai, e pronto, iria aparecer todas as opções de modelos referentes ao que você pesquisou, tá? Como eu quero trabalhar com currículo e eu já tenho essas opções aqui, eu não preciso digitar. Já está aparecendo aqui para mim alguns tipos de currículos que eu quero. E um que eu mais utilizo aqui, gente, um dos que eu mais utilizo aqui é esse aqui, ó, currículo essencial. Porque é um dos mais organizadinhos, é um dos mais bonitinhos. Porque se vocês repararem, qualquer modelo que você clica para poder utilizar, seja ele currículo ou qualquer outra coisa, ó, assim que você clica, gente, ele vai criar o documento para você. E olha só que legal, ele já faz absolutamente tudo, gente. Ele já configura a nossa folha, ele já formata o texto, ele já formata a folha e já até digita algumas coisas para a gente. Ó. Ele já digita aqui, por exemplo, a área de objetivos, educação, experiência profissional, habilidades, ó, dados pessoais. Então, além dele fazer a parte de configuração e formatação da folha e do texto, ele já cria campos de texto para a gente. Então, aqui no caso, se eu quisesse digitar meu telefone, ó, eu já tenho um campo para isso. Era só eu clicar e digitar o número que eu quero. Quero colocar o objetivo. Aqui, ó, objetivo. Que é qual é a área que eu quero exercer, né? Que eu quero trabalhar na empresa, ou que eu desejo trabalhar. Clico na área do campo aqui e escrevo o que eu quero, ó. Entenderam, gente? Ó, e-mail. Você já tem o campo criado. Basta clicar e digitar. Clicar e digitar. Ó que beleza, né? Ó o tempo que você economiza fazendo isso. Olha lá. Digite o endereço da empresa, digite o cargo, responsabilidade. Estão entendendo, gente? Então fica muito mais fácil de trabalhar assim. E fora que por ele te dar os campos que você precisa digitar, você já sabe o que tem que digitar em cada campo, né? Você já sabe que aqui é endereço, telefone, e-mail, o seu objetivo, educação, ó, por exemplo, digite o nome da sua escola. Aí você vai e digita. Data que você concluiu, as realizações que você fez lá, caso você tenha feito algum curso extracurricular lá, né, na sua escola, ou se você foi representante de turma, alguma coisa desse tipo. Suas experiências profissionais, ou seja, a empresa onde você trabalhou, o nome dela, o endereço da empresa, o cargo que você exerceu, data que você iniciou e a data que você saiu, ou se você estiver trabalhando ainda, né? As suas responsabilidades de cargo que você exerceu lá. E aqui embaixo as suas habilidades profissionais, ou seja, o que você tem de qualidade, os cursos que você fez, os seus conhecimentos extras que vocês adquiriram, tudo colocado aqui. Tá certo, gente? Então olha como é que é muito mais prático de eu usar um modelo já pronto. Só que é aquilo, né? A gente usar um modelo pronto para o nosso curso não teria muita graça, porque vocês viram que é extremamente fácil. É só clicar e alterar o texto, mais nada. Então, olha só.
Para a nossa aula de hoje, nós não iremos utilizar esse modelo pronto aqui não, tá certo? Nós iremos usar um documento já pronto, só que não através desse modelo que o Office já me propôs não, que já me deu não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar ele aqui. E ao invés de eu usar esses modelos, eu mesmo tenho alguns modelos prontos, tá, gente? E eles se encontram aqui, ó, na pasta Modelos de Currículo. Abrindo essa pasta aqui, reparem que eu vou ter 3 tipos de modelos. Vou ter aqui o currículo de primeiro emprego, provavelmente vai ser justamente para vocês, né? Que é aquela pessoa que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum tipo de experiência profissional na vida. Currículo estágio, que é para aquela pessoa que está fazendo faculdade, está se graduando e quer já começar a estagiar em alguma empresa. E temos também o currículo com experiência, que é para aquela pessoa que já trabalhou ou está trabalhando atualmente, porém quer se renovar ou quer trocar de emprego, ou para aquela pessoa que, né, foi afastada e está querendo procurar um novo trabalho aí, um novo emprego. Beleza, gente? Para aquelas pessoas que já tiveram algum tipo de experiência profissional na vida. Vamos começar a ver então, gente, esses tipos de modelos de currículo aqui. Vamos começar pelo primeiro emprego, para aquela pessoa que nunca trabalhou na vida, que é o que provavelmente vocês vão utilizar aí, né? Provavelmente a maioria aí da turma vai utilizar esse tipo de currículo. Caso alguém queira utilizar outro, fiquem à vontade aqui. Mas vamos ver um por um. Vamos começar pelo primeiro emprego. Abrindo ele aqui, ó, reparem que a estrutura dele é quase igual àquele modelo que o Office propôs para a gente, né? Olha ele aqui, ó. Temos aqui o nome da pessoa, o nome completo, sempre o mais destacado possível, né? O conteúdo que vai ficar mais visível é justamente o nome da pessoa. Sempre foi assim. Abaixo aqui do nome da pessoa nós temos os dados pessoais dela, normal, né? Ó, estado civil, data de nascimento, endereço, bairro, cidade e estado, de preferência nesse formato, tá, gente? Nesse formato que está aqui, separado por traços, por vírgula, fica mais organizado. Telefones e, galera, procurem sempre colocar o máximo possível de contatos, tá? Porque não adianta nada você fazer vários cursos, ter vários conteúdos, enviar o seu currículo para vários lugares e você não ter nenhum contato disponível. Que aí a pessoa vai te ligar, a empresa vai te ligar, vai tentar entrar em contato com você e não vai conseguir. Então, não vai adiantar de nada. Então, coloque o máximo de contatos possíveis. De preferência, gente, telefone fixo e celular, tá certo? Juntamente com o e-mail, né? Telefone residencial, telefone fixo, celular e o seu e-mail. Porque tem muita empresa aí que está procurando entrar em contato através de e-mail com a pessoa, tá bom, galera? Tem empresa que prefere ainda mandar por telefone, entrar em contato por telefone, e tem empresa que prefere entrar em contato por e-mail. Então, por via das dúvidas, coloque o máximo de contato possíveis. Telefone fixo, celular, e-mail, coloquem tudo que você tiver ao alcance aí, tudo que tiver disponível. Tá bom? E nesse formato aqui, ó, entre parênteses, né, com o DDD, tudo certinho, separado por essa barra em pé aqui, lembra como é que insere ela, né? O shift e a contrabarra, aquele símbolo que fica do lado da letra Z. E é isso, tudo isso aqui são os dados pessoais. Abaixo dele vem o objetivo. O objetivo, como o próprio nome diz aqui, ó, primeiro emprego na área do comércio ou indústria. Eu coloquei o mais genérico possível, porque para dar mais leque para vocês, tá, galera? O mais aberto a opções possíveis. Porque se você colocasse uma área específica, por exemplo, objetivo, trabalhar na área de informática, ou trabalhar somente na área do comércio, estão entendendo? Trabalhar na área farmacêutica. Se vocês só colocarem isso, significa que você só está querendo trabalhar naquela área. Isso só é interessante, gente, se você souber exatamente o tipo de empresa que você quer trabalhar. Tá bom? Se você não tem uma empresa específica, se você não tem nada na cabeça ainda, se você não tem uma empresa na sua cabeça, você vai querer mandar para várias empresas e a primeira que te chamar você vai, então é mais ideal vocês colocarem desse jeito aqui. Tá certo, galera? O mais abrangente possível. Ó, primeiro emprego na área do comércio ou indústria. Pronto, você não está limitando a sua área de busca, você está colocando o mais aberto possível. Tá? Porque a maioria das empresas trabalham justamente na área do comércio ou indústria. Então é uma sacada interessante aí que vocês podem estar fazendo. Ok? Abaixo de objetivos nós temos qualidades. Procurem colocar o mais adequado possível ao seu tipo de personalidade, esses tipos de qualidades aqui. Eu coloquei essas qualidades, mas como exemplo, como o que a maioria das pessoas colocam. Tá certo? Mas isso não quer dizer que vocês não podem estar colocando isso no currículo de vocês.
Beleza? Então, procurem se autoanalisar aí, peguem um tempinho para se autoanalisar, ver o que vocês têm mais de interessante, o que vocês têm mais de qualidade, busquem isso dentro de vocês e coloquem aqui dentro da área de qualidade. Tá bom, galerinha? Abaixo de qualidade, nós temos aqui também formação. Formação, o próprio nome já diz, formação acadêmica. Então, é onde você estudou, onde você se formou, seja o ensino fundamental, o ensino médio, ou graduação, supletivo, seja lá o que for. Tá certo? Coloquem aqui dentro. E nesse formato, tá? Ensino, aí vocês vão colocar ensino médio, ensino fundamental, concluído no ano de, aí vocês vão colocar o ano, pelo Colégio Pereira Parará, o nome do colégio. E embaixo aqui, ó, bairro, cidade e estado desse colégio. Tá certo, gente? Tem que ter. Agora vale lembrar o seguinte, gente. Se vocês estiverem cursando ou terminando o ensino médio, vocês não precisariam ter que colocar aqui o ensino médio e abaixo dele o ensino fundamental. Não, é desnecessário. Você pode muito bem deixar só o ensino médio aqui. Eu coloquei aqui ensino fundamental porque a pessoa só fez o ensino fundamental. Ela não chegou a cursar o ensino médio. Estão entendendo? Se vocês estão no ensino médio ou já cursaram o ensino médio, você só precisaria colocar ele aqui. Ensino médio concluído no ano de Pereira Parará, pelo Colégio Pereira Parará, tá? Junto com o seu bairro, cidade e estado, sem problemas. Se estivesse cursando o ensino superior, faculdade, né? Mesmo esquema, colocaria somente o seu ensino superior aqui. Caso você quisesse, você poderia estar acrescentando embaixo o seu ensino médio, tá certo? Porque tem que ser em ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo. Se o seu mais recente é o ensino superior, então você coloca ele como primeiro e abaixo dele o seu ensino médio. Tem que ser desse jeito, do mais recente para o mais antigo. Já que na área de cursos de especialização, seriam os cursos que você obteve certificado ou que você está estudando ainda. No nosso caso aqui, por exemplo, o nosso próprio curso de informática. Se nós estamos fazendo curso de informática, nós poderíamos estar colocando aqui o nome da instituição, o curso que nós estamos fazendo, informática completa. Aqui no caso, gente, esse incompleto aqui ficaria muito vago, tá? Aqui seria mais interessante colocar informática profissionalizante. Tá certo? Fica bem mais explicativo. Informática profissionalizante. E aqui todo o conhecimento que você adquiriu. Tem que ser somente os que você adquiriu, tá, gente? Não adianta você colocar coisa que você não aprendeu ainda. Porque vai que você chegar lá na hora da entrevista e o cara te pede para fazer uma prova lá, ou para fazer alguma coisa lá no computador. Aí, né, você vai acabar se queimando caso ele peça para fazer uma coisa que você não sabe ainda, que você não chegou a estudar. Então, sempre coloquem coisas que vocês já sabem, que vocês já estudaram. Tá, galera? Não esqueçam disso. Aqui, no caso, seriam os módulos que vocês estudaram. Então, aqui no caso, vocês poderiam já colocar aqui o Windows e Internet, porque vocês já estudaram, e o Word. Esses três. O Windows, Internet e o Word. Esse aqui sai. E esses daqui saem também. Né? Ó, Windows, Internet e o Word. Pronto. Por enquanto, vocês vão deixar desse jeito aqui. Mas, daqui a alguns meses, isso aqui vai se preenchendo automaticamente, né? Conforme vocês forem fazendo os cursos, vocês vão preenchendo os módulos aqui embaixo, para ficar o mais alimentado possível o seu currículo. Tá, galera? Lembrando que nós temos 15 módulos, nosso curso ele possui 15 módulos, então, por consequência, vocês vão ter 15 módulos aqui dentro, 15 conhecimentos adquiridos no nosso curso de informática. Tá ok? E para terminar, nós temos as informações adicionais. Esse textinho aqui, gente, de informações adicionais, é o que as pessoas colocavam antigamente aqui na área de objetivo. Só que esse texto aqui, gente, isso aqui é encheção de linguiça, tá certo? Isso aqui, muito empregador aí, muito entrevistador também, nem procura ler esse texto aqui não, porque isso aqui é mais para enfeitar pavão, sabe? É o texto, ó, contribuirei com o desenvolvimento da empresa, exercendo a função que me for designada com responsabilidade, apresentando ideias novas, sempre respeitando a hierarquia existente na mesma, e assim tentar o crescimento profissional. Então, é um textinho a mais só para poder enfeitar mais o currículo. Tá bom, gente? Isso aqui deixou de existir aqui na área de objetivo, porque o empregador ele quer saber a área que você quer exercer, o que você está pretendendo exercer. E isso tem que ser colocado já de início aqui no currículo, na área de objetivo. Tá bom? E aqui em informações adicionais é que a gente coloca esse textinho aí para ficar mais preenchido o currículo. Ok, galera? E é isso. Olha como é que é fácil, né? Recapitulando, ó.
dados pessoais, o objetivo que você quer, a área que você quer exercer, as suas qualidades, formação acadêmica, o colégio que você estudou, os seus cursos de especialização e essas informações adicionais aqui. Outra coisa, galera, é o seguinte, ó, aqui em curso de especialização, além desse curso de informática, obviamente vocês vão ter que colocar os outros que vocês fizeram, caso vocês tenham. E é importante falar o seguinte, gente, os complementares que vocês fizeram, vocês têm que colocar aqui, porque não adianta nada você fazer os complementares aqui do curso, pegar o diploma e não mostrar isso no seu currículo. Vocês têm que ter, já que vocês estão ganhando diploma, então vocês podem estar colocando, não só podem como deve. Porque é aquilo, né? Quanto mais coisa você tiver no currículo, mais rico ele vai ficar e mais ele vai ficar atraente, por assim dizer, né? Para o empregador, para o entrevistador. Então, como é que seria isso aqui, ó? Essa parte aqui, opa, fiz cagadinha, calma, pronto. Essa parte aqui nós já fizemos, que é o nosso curso padrão, nosso curso oficial, o completo. Mas vamos supor que vocês fizeram um complementar de inglês. Como é que eu faria para colocar o complementar de inglês aqui? Acrescentar ele aqui na área de curso de especialização. Muito fácil, ó. Usando a área de seleção, nós selecionaríamos essas 3 linhas, copiaríamos, Ctrl C, né? Clicaria aqui embaixo, ó, e daria um Ctrl V para poder colar. Olha lá. Vou desfazer aqui rapidinho, vou dar um espaço, um parágrafo abaixo, e vou colocar ele aqui, ó, pronto, para ficar mais distribuído, né? E tá aí, instituição Microcamp Tecnologia, porque é a mesma empresa, a mesma escola, só o curso e os conhecimentos que mudam. Aqui em curso eu colocaria inglês, e esse inglês, gente, seria o nível que vocês estão procurando, né? No nosso caso aqui seria interessante colocar assim, ó, profissionalizante, inglês profissionalizante, opa, errado aqui, calma, aí, inglês profissionalizante, e aqui em conhecimentos adquiridos, seria interessante colocar isso aqui, ó, nível, tá certo? E aí você colocaria o nível que você for fazer, porque tem o inglês básico, tem o inglês intermediário, tem o inglês avançado, vamos supor que vocês fizeram básico, então você vai colocar aqui o nível básico, tá certo? Vou tirar esse negrito aqui, pronto. Ok, gente? E aqui em informações adicionais, nós poderíamos estar acrescentando também uma experiência a mais, como por exemplo, viagem ao exterior. Se vocês já viajaram ao exterior, tem empresa aí que leva isso em consideração, tá? Se você tem experiência em vivência no exterior, seja para qualquer país aí no mundão afora, vocês podem estar colocando aqui. Então, por exemplo, eu acrescentaria mais um marcador aqui à lista e colocaria aqui a experiência que você teve, a sua experiência de vivência no exterior que você teve, tá certo? Assim como vocês podem estar colocando também, se você está disponível ou não a trabalhar em regiões muito longe de onde você mora, por exemplo, tem empresas aí que estão contratando para trabalhar em São Paulo ou no Paraná. Se você tem disponibilidade de sair do Rio para poder morar em outra região, se você não está preso à sua família ou em alguma coisa, se você está apto, se você tem possibilidade de trabalhar fora do Rio de Janeiro, em qualquer região aí do Brasil ou mundo afora, vocês podem estar colocando aqui também, tá certo? Então, se vocês têm essas possibilidades aí, seria interessante acrescentar aqui. Pode trabalhar em regiões mais afastadas? Tem vivência no exterior? Acrescentem aqui nas informações adicionais. É aqui onde você coloca isso. Tá certo, gente? Acima desse último parágrafo aqui, ó. Esse último parágrafo aqui, esse textozinho aqui que eu falei com vocês, isso aqui fica sempre por último, tá? Antes dele, coloca as coisas de informações adicionais que vocês podem estar acrescentando aí ao currículo. Beleza? Então é isso, gente. Tá aí o nosso currículo, ó. Eu vou apagar aqui porque, né? Vamos deixar só esse marcador aí mesmo. Opa. Pronto. E é isso, galerinha. Terminamos. Bem fácil trabalhar com currículo, né? Sem problemas. Tá aí a nossa estrutura prontinha. Vou visualizar aqui a impressão, ó. Vamos ver como é que fica a impressão. Olha lá. O texto já está bem distribuído na folha. Volto a dizer que nós já aprendemos todas as ferramentas que faz possível ficar o documento desse jeito, né? A ferramenta de espaçamento, de formatação, de configuração.
tudo que a gente aprendeu desde a primeira aula até a aula passada, até a nossa última aula aí de conteúdo, nós aprendemos a deixar o documento assim. Então, é só vocês utilizarem os conhecimentos que vocês já adquiriram que vocês vão deixar o documento prontinho assim, exatamente igual, tá certo? Esse, gente, lembrando que é o currículo de primeiro emprego, né? Vamos ver agora um currículo com experiência profissional? Reparem que por esse ser um currículo de primeiro emprego, só tem aqui formação acadêmica, curso de especialização e essas informações adicionais e as qualidades, junto com o objetivo. Agora, já um currículo com experiência, olha como é que ele é um pouco mais completo, ó. Eu vou fechar isso aqui e vou abrir o outro. Ó, currículo com experiência. Ele vai abrir aqui. Só esperar um minutinho. E olha ele aí. Tá vendo? Ó, reparem que é o mesmo esquema, é o mesmo modelo, só muda o conteúdo, né? Repara que aqui, ó, abaixo dos dados pessoais e do objetivo, nós temos a experiência profissional, que é o que diferencia ele do outro, do primeiro emprego. E reparem que a estrutura é essa daqui, ó. Reparem que ele também segue aquele sistema, aquele esquema de ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo. Então, reparem que já de cara aqui, ó, ele mostra o último emprego que ele trabalhou, dá para observar através do ano, né, ó, mês e ano que ele iniciou, mês e ano que ele terminou, que ele saiu de lá, no caso, né, da empresa. O nome da empresa e o cargo que ele exerceu. Tá certo? Aí antes dela ele trabalhou nessa daqui, antes dela ele trabalhou nessa daqui e por assim vai. Tá certo? Do mais recente para o mais antigo. Tem que ser assim, tá, gente? O empregador, o entrevistador, ele gosta de ver nesse tipo de estrutura aqui, do mais recente para o mais antigo. Formação acadêmica e os cursos de especialização que ele fez, no caso, os cursos técnicos, profissionalizantes e tudo mais. Seja de idioma, não importa. Todos os cursos têm que ser colocados aqui. E as informações adicionais, que é aquilo que eu falei com vocês. Caso você tenha alguma experiência de vivência no exterior, ou se você tem disponibilidade de trabalhar fora da região onde você mora, se você pode se mudar para outro estado ou para outro país, ou seja lá para onde. Tá certo? Tudo isso é informado aqui, nessa última parte. E lembrando, tem que ser acima desse parágrafo aqui, desse textinho, de contribuirei com o desenvolvimento, parará. Beleza, galera? Então, é isso. Esse é o currículo com experiência. Vamos ver o último agora, ó. O que nós vimos foi de primeiro emprego e de com experiência, né? Esse com experiência 2 aqui é a mesma coisa, só muda as informações da pessoa, tá certo? E temos o currículo de estágio, que é para, se você estiver fazendo faculdade, se você estiver se graduando e estiver já na época de estágio, de estagiar em alguma empresa, nós temos o currículo aqui também. Reparem que é a mesma estrutura, ó, dados pessoais, objetivo. Reparem que o que vai mais diferenciar aqui dos outros, gente, é a parte de objetivo. Por quê? Objetivo e formação acadêmica, né? Objetivo porque, como você vai estar estagiando em uma empresa de uma área específica, porque você está fazendo faculdade de uma área específica, então você vai colocar aqui que você quer primeiro estágio ou jovem aprendiz na área específica, na área que você quer realmente trabalhar, tá certo? Não vai colocar tão aberto assim como a gente colocou nos outros, tem que colocar desse jeito aqui, com a área em questão, beleza? Temos as qualidades pessoais, sua formação acadêmica, reparem que é aquele mesmo esquema de ordem cronológica do mais recente, ou seja, a faculdade que você está se graduando, e abaixo dela o mais antigo, que é o ensino médio que você fez antes de estar fazendo a graduação. Beleza, gente? O curso que você está fazendo, né, da faculdade, ó, ensino superior, cursando no período de parará, pela universidade tal. E aqui embaixo o curso que você está estudando. Ok, galerinha? Abaixo o ensino médio completo e é isso. Caso você tenha já trabalhado em algum local, você pode colocar aqui experiência profissional. Se nunca trabalhou, é só apagar. Seleciona tudo isso aqui que eu fiz, apaga e pronto. Beleza? E os cursos de especialização, os cursos de informática, idioma e seja lá o que for que você tenha feito. E terminando aqui as informações adicionais. Beleza, galera? Então, é isso. Fechamos, então. Lembrando que hoje é só uma aula de revisão, tá certo? Essa parte de currículo aqui que nós estamos fazendo é um documento onde nós iremos resumir tudo que nós aprendemos, todas as ferramentas que a gente utilizou nas aulas durante o nosso módulo, é o que eu quero que vocês façam agora, tá certo? Eu só expliquei aqui rapidamente para que
serve o currículo, né? A maioria de vocês já sabe, e como se faz o currículo, porque como se faz, gente, não é na parte técnica, tá? Porque na parte técnica vocês já aprenderam, que são as ferramentas que vocês usariam para formatar esse documento, como essas linhas aqui, deixar maior o texto, alinhar, distribuir, organizar. A parte técnica do documento vocês já aprenderam. Eu só expliquei agora sobre a parte das informações. O que vocês têm que colocar no currículo, o que vocês não têm que colocar no currículo, quais são as informações realmente que os empregadores e os entrevistadores vão querer saber. Beleza, gente? Então, o que eu quero que vocês façam agora é o seguinte. Assim que terminar a aula de hoje, assim que vocês terminarem de assistir o vídeo, vai lá no computador de vocês, abre lá o Word e comecem a fazer o currículo de vocês nesse esquema aqui, ó, nesse tipo de estrutura. Beleza? Para facilitar vocês, eu vou estar mandando lá no grupo a imagem desse currículo aqui, dos 3 currículos, só a imagem, tá, gente? Porque vocês vão olhar a imagem e vão fazer o currículo de vocês baseado naquela imagem, baseado naquela estrutura. Tá bom? Então, já fiquem aí ligados. Assim que terminar o vídeo, vai lá no computador e comecem a fazer. Porque como só vai ter mais meia hora de vídeo aí, alguns minutinhos, não vai chegar nem a 1 hora, então o horário restante aí que a gente teria de aula é o que eu quero que vocês façam na prática, em exercício. Beleza? A gente utilizem todas as informações, os conhecimentos que vocês adquiriram aqui no curso, nesse módulo aí de Word, e façam esse documento aqui para mim. Seja o que for, escolhe aí qual que vocês querem. Se é com experiência, estágio, primeiro emprego, provavelmente será primeiro emprego, né? Então, pega a imagem lá do grupo desse modelo e façam manualmente, façam aí exercitando no computador de vocês. Tá certo, galerinha? E aí, semana que vem, nós fazemos a nossa provitia. Tá bom? Então, galera, mais um prazer aí estar com vocês. Bom dia aí para vocês, tá? Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Mas já já a gente vai estar se falando aí no grupo. Tá show? Então, beijo, galerinha. Até mais.